pessoal, tudo bem? Meu nome é Walter Ventura e a gente está recebendo hoje, aqui no Centro de Produção de Conteúdo do Bom no Direito, nosso querido amigo Pedro Machado. O Pedro, que é juiz, ele é coordenador dos cursos de magistratura estadual do BND. E assim, o Pedro é uma pessoa muito humana, é um cara extraordinário, muito estudioso e muito generoso com todos os nossos alunos, tem um amor muito grande. Cada curso que a gente faz, ele tem todo um carinho e atenção especial com todas as pessoas que estão precisando de auxílio nessa jornada. Então, para a gente é uma honra realmente muito grande conversar com o Pedro aqui no nosso quartel-general, digamos assim, né? E eu gostaria então, Pedro, que você iniciasse esse debate fazendo aí uma breve apresentação da sua trajetória, quais foram os concursos que você obteve aprovação. Então tá bom, obrigado, Walter, pela oportunidade de estar aqui no Bom Direito. E para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Machado Gueiros, sou coordenador dos cursos de magistratura estadual e sou juiz de direito do TJRR, aprovado em terceiro lugar, inclusive também tirei nota 10 na sentença civil e 9,5 na sentença penal, e fora isso, ainda estou aprovado no concurso da magistratura do Tribunal de Justiça de Sergipe. E ambos os concursos, o primeiro foi em 2016 e o segundo foi em 2017. Pô, que legal, Pedro. Então, assim, eu queria que você pudesse compartilhar, que a nossa ideia aqui é compartilhar experiências, um pouco dessa trajetória que você percorreu até você obter essas aprovações. Pois é, muita gente acha que passar por um concurso de juiz, Walter, é muito difícil e quase impossível, né? E o pessoal sempre pensa, olha, quem passa para a magistratura só é aquela pessoa que vem estudando desde o início da faculdade, ou então estudou muito tempo. Então, assim, eu sou um exemplo de que se a pessoa realmente se dedicar ao estudo, independentemente da faculdade que ela fez, ou de como foi a vida pregressa dela, a pessoa consegue sim aprovação. Por quê, Valtão? Acho que muitos não sabem, mas eu fui jogador de futebol profissional, né? Inclusive joguei nas categorias de base de São Paulo, quando eu tinha 13 anos, e aí me profissionalizei no clube de Várzea Grande, né? Mato Grosso, que a gente chama Operário, né? E o famoso chicote da fronteira. Então, e eu me profissionalizei, Walter, quando eu estava na faculdade. No meu segundo ano de faculdade, o meu professor que tinha sido nas categorias de base me chamou para jogar, né, o campeonato mato-grossense em 2009, e aí eu tive o prazer de aceitar, porque assim, nosso sonho sempre é o quê? Conseguir ser jogador profissional, né? Porque muita gente caminha nas categorias de base e não consegue aprovação para passar para o profissional, né? Porque é uma prova, um teste que você precisa fazer, ou então, quando o técnico te conhece, né, te chama para poder compor o time profissional. E como foi essa questão assim de, por exemplo, você estava lá como jogador profissional e de uma hora para outra você olhou e decidiu, não, mas talvez não é esse o caminho, eu vou estudar, vou voltar para a minha faculdade e vou seguir o caminho na área do direito. Como é que foi isso? Pois é, Walter, foi assim, né? Eu sempre tive o sonho de ser jogador, né? E aí, nas categorias de base acabou não dando certo, então eu interrompi e fui terminar o meu ensino médio. Inclusive, todo o meu ensino médio eu fiz na cidade de Cuiabá, mas o terceirão, eu e minha família é do Rio de Janeiro, eu fui e terminei na cidade do Rio de Janeiro, inclusive no Colégio Miguel Couto, lá da Tijuca, né? Ali na Santos Penha. Então, bom, eu terminei e eu falei assim, bom, o que eu vou fazer na minha vida? Eu tinha que progredir, né? E como minha família toda é da carreira do direito, né? Eu acabei escolhendo e optando pela faculdade de direito. Mas assim, como eu nunca fui estudioso, eu passei só numa faculdade particular de Cuiabá, que se chama UNIC, né? Universidade de Cuiabá, que não é uma faculdade assim, de ponta em termos de estudo, né? Eu não tinha conseguido aprovação na Federal de Mato Grosso, então, enfim, fui fazer na UNIC, né? Comecei na UNIC Beira Rio e depois, quando eu estava na Beira Rio, eu tranquei o meu curso para poder jogar o profissional, que eu iniciei em 2008, minha faculdade.
E aí fiz um ano, e em 2009 surgiu a oportunidade, e eu fui ser jogador de futebol e tranquei minha faculdade por um ano. Então, voltou no segundo ano, eu tranquei minha faculdade de Direito. E assim, fui jogar bola, esqueci completamente o Direito. Nunca fui de estudar, né? Sempre queria jogar bola. E até é um fato curioso, Walter. No meu primeiro semestre da faculdade de Direito, eu fiquei reprovado da matéria História do Direito. Então, assim, mostra que assim, eu sou uma pessoa comum, né? E inclusive até abaixo, porque eu nunca fui estudioso. E fui jogar bola, enfim, acabou não dando certo também profissional. Joguei um ano profissional, mas eu vi assim, porque o profissional, Walter, sabe como é, né? São poucos os jogadores que conseguem ganhar bom dinheiro. Então, no meu caso, eu ganhava um salário mínimo, né? Inclusive atrasando o salário 3 meses. Então, eu vi que, assim, não era uma coisa que eu conseguiria ser feliz ao final. Porque a gente quer ser profissional, mas ser um grande time, né? Jogador de um grande time, conseguir sucesso. E, infelizmente, isso é a minoria dos jogadores que conseguem esse holofote, né? Então, por isso, eu voltei a estudar Direito. Então, em 2010, eu voltei com a faculdade, também daquele jeito, né? Sem estudar e só levando para as coxas, estudando assim, só na hora da prova. Era da turma do fundão, eu era da turma do fundão. A galera fala, ó, o pessoal até comentava, ó, a turma do fundão não tem futuro, não vai dar certo na vida, né? Sim. Que era só conversa e tal, a gente ia, né, para a pastelaria que tinha do lado, matava a aula, enfim. No início da faculdade realmente era assim. E como foi que deu a virada, o ponto da virada? Qual foi aquele momento da tua vida em que você olhou o que estava acontecendo ao teu redor, sentiu aquela inquietação interior profunda e que disse, e que você então disse a você mesmo, olha, eu preciso mudar porque eu quero algo diferente para minha vida? Quando eu estava no 6º semestre, eu entrei para o estágio junto com o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E assim, como qualquer jogador, eu sou uma pessoa bastante competitiva, né? E quando eu cheguei no gabinete, a primeira pergunta que meu ex-chefe, eu sempre falo eterno chefe, né, desembargador Carlos Alberto, fez para mim, foi o seguinte: eu era estagiário, tinha acabado de chegar, ele falou assim, Pedro, você sabe a diferença entre uma preliminar e uma prejudicial de mérito? Eu olhei para assim, desembargador, né, tô tremendo, porque é o desembargador, gente, né, cara lá em cima, eu falei assim, desembargador, não sei. Aí ele virou assim, então estude, falou bem assim, então estude, porque você vai utilizar muito aqui, e eu quero amanhã você sabendo isso. Então assim, eu fui provocado. Então a partir desse dia, aí que eu comecei realmente a estudar Direito. Porque eu precisei no meu trabalho. Porque eu era estagiário, mas logo com um mês, ele já me promoveu para eu poder fazer minutas de embargos de declaração. Né? Então, todos os recursos de embargo de declaração era eu que fazia a minuta. Então, assim, tive que aprender Direito, tive que estudar. Então, foi a partir daí que eu fui estudando. Então, assim, estudava mais para o trabalho, né? E eu fui evoluindo dentro do gabinete, que depois eu comecei a fazer recurso de agravo de instrumento e, por fim, fui fazer recurso de apelação. Então, assim, foi daí... Você minutava os votos, Os votos, perfeito. O voto da relatoria, né? Então, assim, iniciei, assim, os estudos para o trabalho, que foi muito importante, e eu indico para todo mundo que, olha, tá na faculdade, tem que estagiar, pessoal. Tem que estagiar, não adianta, tá? Porque senão você vai sair cru e não vai saber o que fazer durante sua vida, né? E é a partir daí que você começa a estudar realmente. Então, assim, comecei a estudar para o trabalho, aí veio a OAB, né? Que a gente pode fazer, já podia na época fazer a partir do 9º semestre. Então, no 8º semestre, eu entrei num cursinho, né? Para estudar para a primeira fase. Graças a Deus, consegui aprovação, né? Na primeira fase. Enfim, fui reprovado na segunda fase da OAB. E, assim, foi uma tristeza muito grande para mim, né? Porque eu estava confiante, mas, enfim, não deu certo na OAB. Então, assim, até a OAB eu não consegui passar de primeira, né? Eu tive que fazer novamente. E na minha época, isso 2012, não tinha repescagem. Sim, então, tive que fazer até a primeira fase de novo.
que o estudo é diferente, né? O estudo para a primeira fase de uma forma, para a segunda de outra. Até em relação ao B, que você estuda só uma matéria, né, para a segunda fase. Então eu tive que estudar novamente para a primeira, passei de novo, e aí na segunda tentativa passei definitivamente na OAB. E o concurso? Como é que foi essa decisão de formei e agora? Pois é muito difícil, porque quando a gente sai da faculdade, a gente fica pensando, né, o que eu vou fazer agora? Como eu já estagiei com o desembargador Carlos Alberto, eu tive a oportunidade de ser assessor voluntário, porque na época não tinha vaga, né? E aí fui ser assessor voluntário, fiquei mais ou menos uns 6 meses como assessor voluntário. Quando foi início de 2013, surgiu a oportunidade, surgiu um cargo, e o desembargador virou para mim: Pedro, está aqui sua nomeação. Tinha lá minha nomeação publicada como assessor, daí efetivamente. E foi uma escolha muito difícil, Walter, porque a partir daí, como eu já tinha trabalhado com o desembargador, ele foi um excelente chefe. Eu agradeço ele até hoje, até quando eu morrer eu vou agradecer pelos ensinamentos que ele me passou. Eu falei assim: chefe, agradeço muito a oportunidade, mas eu quero ser juiz igual o senhor, magistrado, né? Igual o senhor. Então, eu percebi que para ser magistrado eu não ia conseguir trabalhar, que eu trabalhava lá 10 horas, né? 10 horas diários. Então, assim, realmente fica muito difícil conseguir a aprovação. Então, assim, como eu queria uma aprovação mais rápida, eu falei assim: eu vou advogar, né? Eu vou advogar. Então, eu recusei, agradeci. Falei: chefe, muito obrigado. Eu vou advogar autonomamente, que daí eu consigo conciliar pelo menos metade do dia trabalhando, metade mais ou menos do dia estudando, né? Então, a partir disso, foi uma decisão muito difícil, sabe, Walter? Porque, assim, eu ia ganhar, acho que R$3.500 líquido por mês. Eu morava com minha mãe, não gastava com carro, com casa, nada. Era praticamente rico, né? Porque eu gostava de balada, saía muito e tal. R$3.500 para mim pra gastar na balada era muito, né? Eu era rei. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, porque minha mãe só me dava o suficiente para eu viver, não me dava mais, sabe? E essas regalias eu tive que cortar. Mas isso foi o ponto-chave da minha vida com que eu conseguisse as aprovações. Porque eu falei assim, eu usei o convite, né, para ser assessor, eu peguei, fui ser advogado, então trabalhava durante a manhã e durante a tarde e noite eu estudava, isso quando não tinha audiência à tarde, né? Então, quando não tinha audiência à tarde, eu estudava. Então, sempre era conciliando o trabalho com o estudo. Como eu era advogado autônomo, trabalhava só para mim, eu conseguia, né, ter uma modular o horário, ter uma flexibilidade maior, né? Isso é legal porque muita gente acha que o concurso, o catálogo de aprovados em concursos é feito de gênios, né? De pessoas que nasceram estudando, que tiveram assim todo um histórico de muito estudo e muita dedicação desde o primário. E não é assim. A gente vê que, na verdade, não é feito de gênios e nem de pessoas que têm um histórico de estudo excessivo durante toda a vida. Na verdade, o que está na lista de aprovados são pessoas esforçadas, pessoas que tomaram uma decisão, elas fizeram todo um realinhamento da vida delas. E a partir desse realinhamento, com um foco bem determinado e uma movimentação nessa direção, essas pessoas, logo depois, conseguiram a aprovação nos seus cargos. O que tem na lista de aprovados em concurso, na verdade, são esforçados, não são gênios, né? Exatamente. É isso que a gente observa. Isso vale para toda a vida. E como é que foi, Pedro, aproveitando esse gancho, o que é que você acha que, dentro dessa tua preparação, foi assim a coisa mais importante, que mais te ajudou em termos de estratégia de estudo, ou de técnica, de método que você utilizava? Pois é, então, aí eu comecei a estudar realmente para valer em 2013. Até lembro, foi fevereiro, final de fevereiro, início de março de 2013. Comecei a estudar para a magistratura. Até então, só eu tinha estudado para o trabalho e para o OAB, apenas. Então, comecei estudando. Como, assim, eu não tinha feito uma base muito boa na faculdade, eu realmente não estudei para a faculdade. Sim. Eu tinha que adquirir um conhecimento mínimo
de todas as matérias, né? Porque realmente o concurso de magistratura, ele é muito difícil. Então você precisa realmente saber com profundidade, verticalidade nas principais matérias, né? Então por isso eu busquei um cursinho para que me desse uma base boa de todas as matérias, de modo geral, de modo amplo. Então isso foi praticamente um ano, né? Foi um ano fazendo o famoso ciclo de saída da escuridão, né? Exatamente. Que é aquele primeiro ciclo onde você precisa primeiro fazer o alicerce, o fundamento, a base. Você nem preocupa tanto assim com edital, com reta final, você quer fazer uma base. Você entende que o seu processo vai ser um pouco mais duradouro e você faz a coisa do jeito certo, alicerçando a base e não naquela correria maluca que a gente observa hoje, uma coisa que eu também passo muito para os alunos. Olha, você está começando agora, quem você foi antes de tomar essa decisão? Que tipo de aluno você foi? Como é que foi a tua história? Porque ela vai ser determinante para decidir como é que vai ser esse primeiro ciclo de saída da escuridão. Ele pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, vai depender de quem você foi, não é isso? E você entendeu isso, fez todas as aulas, durante um ano você praticamente se preocupou em compor uma base. Exatamente. E assim, o que é muito bom, você faz o caderno, né, de todas as matérias. E aí você assiste as aulas, né, vai fazendo o caderno e isso te dá pelo menos uma visão geral de todas as matérias. E aí depois você tem que fazer o quê? E o que eu fiz? Bom, para passar num concurso de alto nível de magistratura, não basta, pessoal, apenas vocês pegarem e fazer questões, ler sinopse. Tudo bem que tem pessoas que conseguiram passar em concurso da magistratura só lendo sinopse. Tudo bem. Mas assim, como eu digo para todo mundo, existem aquelas pessoas que são muito boas, têm um QI elevado, que não precisa estudar muito. Não. Lê uma vez, a pessoa já grava aquela matéria e não precisa ler de novo. Como eu falei para todo mundo, eu nunca fui estudar. Eu tinha dificuldade de memorização. Então vejam, para mim, eu não tinha condições de passar no concurso da magistratura sem estudar doutrina. Então, o meu segundo momento, Walter, foi estudar doutrina para poder ter realmente uma base profunda e boa de todas as matérias. Por quê, pessoal? A primeira fase você até consegue passar se você só fizer estudar pela sinopse, fizer resolução de questões e ler informativos. Mas eu falo para vocês, pessoal, experiência própria. Vocês não conseguem passar numa segunda fase, tá? Isso de modo geral, tá? Não é assim, tem algumas pessoas que conseguem, mas de modo geral você não consegue passar sem ter um estudo aprofundado das doutrinas. Sem que em algum momento você tenha feito a base. Exatamente. Entendi. Então você primeiro fez um ciclo de muitas aulas. Isso. E depois você foi, então, estudar a doutrina para complementar esse primeiro momento das suas aulas. Exatamente. Aí eu fui estudar a doutrina, peguei os livros das principais matérias, né, que eu chamo no meu Instagram de Blue Chips, que, né, fazendo um comparativo com o mercado imobiliário, temos o quê? As principais matérias que são aquelas que têm mais pontuação e mais cobrança nas provas. Do âmbito da magistratura, eu digo que são aquelas que caem tanto na primeira fase quanto na segunda fase, né? Que é civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo. E dependendo do concurso, por exemplo, São Paulo, TJDF, você tem que ter uma base boa empresarial e tributária, né? Então são essas as que eu chamo de blue chips, que foi o que eu li a doutrina, né, desde o início até o final, capa a capa. Então, assim, a pessoa tem que se dedicar, não adianta. Né, esse é um outro ponto importante, né? O que a gente mais tem percebido é essa questão de que não existe uma fórmula mágica e pronta que você aplica e todo mundo vai passar. Não, eu acho que antes de tudo tem o protagonismo do estudante, ele tem que assumir o protagonismo. E depois essa questão de qual é o percurso, assim, tem gente que fala, eu li a doutrina e passei, tem outro que fala, eu só passei porque li doutrina. Olha só que louco isso, né? Tem gente que fala isso, nunca li a doutrina e passei, o outro diz, eu só passei porque li doutrina, porque na minha questão caiu. Então, assim, essa coisa que a gente vê hoje, né, muita regra, todo mundo quer dizer, eu sou o dono da verdade, quando a gente percebe que na verdade não existe. O que existe é você buscar o seu caminho de conforto cognitivo. Como é que você está aprendendo mais? É claro que tem métodos de aceleração, quando você já está mais embasado, quando você já passou por esse primeiro ciclo de saída da escuridão, e aí você percebe que é possível você caminhar mais rápido, adotando alguns comportamentos. Mas eu acho que é interessante essa sua fala, porque fica claro que não tem
um médico próprio ou algum dono da verdade absoluta nessa situação de preparação para concurso. A gente até observa isso, lamenta um pouco as pessoas que ficam vendendo esse tipo de produto no mercado como se fosse o dono da razão, né? Mas enfim, acontece também, o consumidor escolhe o que ele vai consumir. É verdade. Então, assim, claro, como eu disse, tem algumas pessoas que têm mais facilidade com o estudo, sempre estudou, já tem uma base maior, a pessoa consegue passar, né? Agora outras, como igual a mim, né, não consegue. Então, assim, eu tive que estudar muito, reler bastante, né? Eu li o mesmo livro 10 vezes. O livro de penal, parte geral, eu li 10 vezes. 10 vezes, capa a capa. Porque não adianta, pessoal. O cara é mais rápido, né? Depois que sim, vai ficando mais rápido. Isso, vai ficando mais rápido. Você já conhece, é mais. Porque, assim, a parte geral do direito penal tem muita teoria. Muita teoria. E eu tenho dificuldade em assimilar teorias que são abstratas, que você tem que, né, utilizar mais a memória do que um raciocínio. Então, assim, eu precisava realmente, como pessoa, ler mais do que muitos outros colegas, né? Então, assim, depois que eu terminei o estudo da doutrina, aí eu parti para a primeira fase, né? E primeira fase não tem jeito. Primeira fase é letra de lei, já está aprovado, a gente já, né? Eu fiz 11 concursos de magistratura, né, de primeira fase. E dentre desses, passei em 7 provas de primeira fase da magistratura. Fiz 7 segundas fases. Então, assim, não tem jeito. Ah, Pedro, qual que é o segredo? Não tem segredo, pessoal. O segredo é vocês estudarem bastante, ter uma base boa. Isso eu estou falando para a primeira fase, tá? E ler muita a letra de lei, não tem jeito. E fazer resoluções de questões, informativos e súmulas, né? Então, basicamente, isso é que você precisa. Agora, o que acontece, Walter? Magistratura, primeira fase, salvo engano, dependendo do concurso, muda mais ou menos, mas em média são 12 matérias, 100 questões. Então, assim, as pessoas precisam ter um conhecimento aprofundado, né, das leis, porque eles vão cobrar, né, como a concorrência está muito complicada hoje em dia, eles acabam tirando uma vírgula, né, trocando um não pelo sim. Então, realmente está muito difícil passar na primeira fase. Então, você tem que ler e reler a letra da lei, grifar, destacar, para você conseguir ter sucesso, né? E foi assim que eu consegui, Walter. Graças a Deus, com 3 anos de estudando, eu tomei posse. Eu comecei em março, né, no final de fevereiro, início de março de 2013. 2015, que eu comecei a fazer os concursos. Muita gente me pergunta isso. Curso. Eu sempre falo, pessoal, se você está no início, tem 2 ponderações que eu faço. Primeiro, fazer concurso no Brasil todo, você gasta muito dinheiro. É muito dinheiro. Passagem, hospedagem, alimentação, né? Como eu tinha dificuldade financeira, não conseguia, desde o início, sair no Brasil todo fazendo prova. Então, eu resolvi, de início, só estudar para criar uma base boa. Então, essa é a primeira ponderação, questão financeira. A segunda ponderação, pessoal, eu digo que é questão emocional. Por quê? É muito bom você fazer prova, é ótimo, você tem que treinar, mas eu acho, na minha visão, tá bom, pessoal? Na minha visão, eu acho que vocês têm que esperar um pouquinho mais, 1 ano, no mínimo, para começar a fazer prova. Por quê? Tem algumas pessoas que não vai ter o psicológico suficiente para lidar com várias reprovações. Então, pessoal, que eu já peguei muitos alunos, né, que a gente orienta, né, que diz o seguinte: professor, não estou aguentando, já fiz 5 concursos e reprovei nos 5. Aí eu viro para a pessoa e falo assim: mas você está estudando há quanto tempo? Poxa, professor, já tem 6 meses, já tem 1 ano que eu estou estudando. Então, veja, é incompatível você estar estudando 6 meses, 1 ano, e já querer aprovação num concurso da magistratura. Se você for uma pessoa normal igual a mim, você não vai conseguir, tá, pessoal? É difícil. É difícil. Não vai conseguir. Se for igual a mim, agora se tiver um QI acima, pode. É questão de QI. Tem um QI, sim, você tomou a decisão, estudou. Acho até que nesse ponto a gente diverge. Eu acho que, na verdade, o que acontece é que seu QI é ótimo, maravilhoso. Você mudou apenas o seu comportamento. Você passou a estudar. Quando você começou a estudar, o seu QI se aproveitou desse estudo e você passou. Ninguém passa em concurso para juiz, né? Você passou sem ter um QI elevado, né? Sem ter um QI adequado. Mas, assim, acredito que o que você falou realmente é muito pessoal. Vejo, eu pondero o que você está falando, e é legal esse debate que a gente está compartilhando e trocando com as pessoas, que é bem isso mesmo, é como a pessoa lidar
com a situação. Se você é uma pessoa, talvez a sua dificuldade era essa, você tinha dificuldade de lidar com esses resultados indesejados logo no início. Isso te desestimula, ou seja, era algo que te desestimularia e você talvez ia ter muita dificuldade de continuar o processo de estudo. Outras pessoas não, outras pessoas são bem desapegadas. Elas já têm uma metodologia que der para fazer por conta da questão financeira e eu vou me medir apenas nas matérias que eu já estudei. As outras eu não estou nem aí, né? E aí se a pessoa tem essa cabeça para entender isso, sem ficar doído com os fracassos, é recomendável que ela faça provas desde o início para ela ir se acostumando. Mas realmente, se não tem um psicológico bom para aguentar esses fracassos, na verdade momentâneos, que são apenas resultados indesejados momentâneos, o ideal é que ela tente se preparar um pouco mais, né? Agora eu queria saber assim, o que é que fez uma grande diferença? O que é que você acha que você, por exemplo, fez e que deu muito certo para você nesse teu processo? Alguma técnica, alguma coisa, uma estratégia, um jeito diferente de fazer um cronograma, sei lá. O que é que você poderia compartilhar com as pessoas? Tá. Pessoal, então assim, para a gente finalizar, eu vou falar para vocês que não existe uma metodologia que você, fazendo essa metodologia você vai ser aprovado. Só existe essa. Fulano de tal que criou. Não. Existem técnicas de estudo que faz com que você aumente sua pontuação, né? E aí eu até compartilho no meu Instagram um fato que aconteceu comigo, que no intervalo de 5 meses eu consegui aumentar minha pontuação em primeira fase em 10 pontos. Eu estava acertando 65, 68 e pulei para 78. Aí muitos me perguntam, professor, como é que você conseguiu isso? Qual foi esse método infalível? Eu falo para o pessoal, olha, não é método infalível. Isso já existia com alguns outros concurseiros que já faziam isso, né? E deu certo comigo. Já vi pessoas dizendo, olha, não deu certo comigo, e outros falando assim, olha, deu certo. Pessoal, é o caderno de erros, tá? No meu Instagram eu falo muito bem disso, explico, trago para vocês foto do meu caderno, como eu fiz, né? Que eu gosto tudo de escrever à mão, nada de computador, então tirei foto do caderno, tá lá. E como é que é feito o caderno de erros? Eu comecei a fazer várias provas. E eu comecei a perceber que caíam várias questões no mesmo sentido, a mesma coisa, nas várias provas. Então, algumas questões se repetiam. E algumas delas eu estava errando sempre. Então, errei no TJ Goiás, foi a minha primeira prova que eu fiz. Depois errei no TJ Pernambuco, né? E eu falei assim, bom, eu não posso errar uma vez ao ano, né? Agora 2 vezes eu brinco, é corintiano. Eu brinco com o pessoal, né? Então, brincadeiras à parte, tá, pessoal? Mas a gente, na verdade, tem estudos que falam que é normal você errar até 3 ou 4 vezes. Por quê? Porque o cérebro humano, ele funciona justamente com base na lógica da repetição. Por isso que você não muda o hábito da noite pro dia. Se você segue todo dia aquele mesmo caminho, aí num dia está interrompido. E aí você muda o caminho naquele dia, mas no terceiro dia você volta pro primeiro desvio. Ah, é? Esse estudo eu não penso. Esse estudo eu não penso. Mas é verdade. 2 ou 3, 4 vezes. O caderno de erros, a funcionalidade dele, e depois eu descobri também, depois que eu levei muita bomba em concurso, é você não errar nem a segunda. Você vai errar a segunda. E a terceira também. Entendeu? Você só subverte, depois lá pra quarta que você diz, não aguento mais. Aí você subverte o raciocínio. Mas o caderno de erros é esse, porque você só erra uma. Porque você leu o seu caderno de erros na véspera. Exatamente. Então, assim, o caderno de erros, ele vai fazer com que você diminua a chance de errar novamente a mesma questão que você errou. Então, como é que funciona, mais ou menos? Funciona assim, pessoal. Vocês fizeram uma prova para valer. Eu digo, tem que ser prova para valer, porque vocês vão perder um tempinho. E aí já me perguntaram, professor Pedro, todo dia eu faço questão. Eu tenho que inserir essas questões corretas no caderno de erros. Eu falo, pessoal, o caderno de erros vai dar trabalho. Dá trabalho. Você perde um tempo do seu estudo, né? Mas não vai ser um tempo besta, porque você vai conseguir recuperar depois. Agora, se você for colocar toda e qualquer questão que você faça durante o dia, você não vai conseguir fazer todas, né? E o seu caderno, que tem que ser bem específico, não vai ficar muito amplo, muito geral, e aí vai perder a sua finalidade, né? Então eu digo, somente faça as correções das provas que você fez para valer, né?
Então vejam, fez a prova para valer, beleza, fez. Descanse o restante do domingo, segunda-feira. A partir de terça, você vai pegar, quando sair o gabarito, né? Geralmente sai segunda, terça-feira, às vezes até quarta, no máximo. Você vai pegar esse gabarito, ver as questões que você errou. Então, sei lá, errei parte de direito civil, direitos da imagem, por exemplo. Errei. Ou então, responsabilidade civil. Vou lá, anota, primeira questão, responsabilidade civil. Pessoal, não pode ser uma coisa muito grande, tá? O caderno de erros. Pode colocar o conceito de responsabilidade civil, tal. Não façam isso. Coloquem, sejam bem objetivos, tá? No caderno de erros. Coloque o que o examinador queria, tá bom? Então você coloca responsabilidade civil, veja lá qual foi a opção correta, escreva qual foi a opção correta. Se você marcou outra, então veja, aí está a grande sacada. Se você marcou outra questão, coloque no seu caderno de erros, porque aquela questão que você marcou está errada. Porque quando chegar na próxima, você não vai esquecer e você não vai marcar aquela alternativa novamente, tá? Então sejam bem objetivos, separem por matéria e por banca, que isso é muito importante, porque, assim, no meu caderno de erros, depois do final do segundo ano, ele ficou mais ou menos umas 600 a 700 páginas. Foi umas 700 páginas que ele ficou no final do segundo ano. Então vejam, a finalidade do caderno é você revisar. Às vezes 700 páginas você não vai conseguir revisar tudo. Então você vai dar prioridade àquelas questões que são da sua banca, que você vai realizar a prova, tá? E o pessoal me pergunta, mas professor, como é que eu faço esse tipo de revisão do caderno de erros? Pessoal, quando você iniciar, vai estar com 10 páginas, você obviamente vai ler no dia anterior da prova, para ficar tudo fresco na sua memória, tá bom? Agora, na medida em que o seu caderno de erros vai crescendo, você vai ter que, obviamente, lendo com 2 dias de antecedência, 3 dias, uma semana. Eu já cheguei de ler o meu caderno de antecedência com até 30 dias antes da prova, porque ele ficou tão grande, né, 700 páginas, que eu tinha que ler 30 dias antes da prova, e já ia me antecipando, e aí conseguia terminar. Então, assim, esse método que eu utilizei, não foi eu que inventei, tá, pessoal? Eu peguei com outros amigos concurseiros, me ajudou bastante, e realmente em 5 meses eu aumentei 10 pontos na minha pontuação em prova objetiva. E me ajudou bastante, a partir daí eu passei em várias primeiras fases, né, como eu já havia dito aqui. Então, assim, isso é o que eu posso passar, né, um pouquinho, claro, o nosso tempo que não permite a gente falar muita coisa do tempo. Estava até, assim, querendo falar muita coisa para vocês, pessoal, mas nosso tempo aqui é curto, é mais uma entrevista de apresentação e expor a vocês. Show de bola, Pedro. Pra gente, assim, é uma satisfação mesmo, porque nós já fizemos 3 cursos de magistratura estadual, né? Fizemos para Tribunal de Minas, TJ Minas, fizemos o TJ São Paulo e agora estamos encerrando exatamente. O TJ Bahia. Encerramos ontem. E encerramos ontem, exatamente. E assim, o que muito me alegra é ver a maneira como você trata os alunos do BND com toda a sua humanidade. Você não deixa ninguém sem resposta, né? Nós trabalhamos, eu costumo dizer que nós nos colocamos numa situação de trabalhar justamente no mar de tubarões. Por quê? São mais qualificados. E não é fácil trabalhar para eles. E você assume esse papel com maestria, você é muito estudioso, né? Passou a se desenvolver, então hoje você é um cara... Isso eu passei, né? Passei que antes eu não era. Mas eu também, assim, também tenho muito disso na minha história, também de mudança de rumo totalmente, mudança de padrão comportamental. Isso é uma prova de que o ser humano é capaz de mudar e de conseguir tudo o que ele quer, desde que ele alinhe o seu comportamento àquilo que ele projetou como necessidade de mudança. E a gente tem muito orgulho de você fazer parte da equipe. Obrigado. Porque você, de fato, entrega. Então, eu podia passar uma mensagem aos alunos? Claro. Então, aqui no final? Claro. Então, pessoal, por que eu contei toda a minha história? Assim, eu sou realmente brincalhão, mas assim, eu contei para vocês para passar a mensagem de que eu achava que era impossível de eu passar. Eu consegui demonstrar que qualquer pessoa, independente da faculdade que ela fez, independentemente se ela estudou ou não, qualquer pessoa realmente, ela consegue, você vai conseguir sua aprovação. Basta que você se dedique realmente. Porque, pessoal, eu contei minha história, mas foram muitas renúncias. Eu gostava muito de balada, eu gostava de sair, parei de sair, não ia mais para balada, ficava realmente só estudando, eu não tinha feriado, eu não tinha férias, eu não tinha comemorações de Natal, Páscoa, Carnaval. Então, assim,
a gente fala, é só estudar, mas o estudar, ele traz algumas consequências no nosso cotidiano que precisa ser alterado, tá? Então, vejam, pessoal, qualquer um consegue passar. Pedro, me ajuda aqui, eu quero estudar tal. Ajuda o meu amigo. E aí eu vejo ele postando foto no Instagram, no Facebook, final de semana, na cachaçada, né? Aí, pessoal, realmente, assim, infelizmente, você não vai conseguir aprovação. Se você não tiver um QI acima da média... Ou uma bagagem histórica de muito estudo, Isso. né? Realmente Exatamente. tem que fazer a renúncia. Isso. Você não vai conseguir. Então, assim, qualquer um consegue. Se eu conseguir fazer na faculdade particular, não estudei na minha faculdade, né, para concurso, e consegui aprovação, pessoal. Eu consegui aprovação com 27 anos de estava empossado no cargo de juiz de direito substituto, né? Então, assim, como é que eu consegui isso? Estudando, renunciando. Então, se você quiser, faça a sua parte. Sente na cadeira, bunda na cadeira e horas de estudo que você vai conseguir a sua aprovação. Tá bom? Essa mensagem que eu queria passar. Show de bola. Depois das mensagens, só resta agradecer a sua presença e despedir dos nossos queridos colegas, as pessoas que vão ter acesso a esse vídeo, que aproveitem o compartilhamento desse conteúdo. Foi de espontâneo coração mesmo, com muito amor ao próximo que nós produzimos esse vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.